Good morning, good afternoon, or good evening. It depends on the time you're watching this video class. So now on this part 3 of our ENEM journey, we're working on questions, two questions about ENEM 2022, the final two questions, and we're also working on questions of the test 2023. So remember, lembrem-se, a ideia is to look at the question and use a strategical mindset. É olhar a questão e usar aí um mindset, uma forma de pensar estratégica para identificar a questão, ok? So, let's go. Vamos então, sem mais delongas, e lembrando, né? Se você não assistiu aí as partes um e 2, eu recomendo que assista em sequência. É muito melhor para o seu processo de aprendizagem, ok? Então assista em sequência, please, parts 1 and 2. E lembrando também, please, compartilhe, share this kind of content, compartilhe esse tipo de conteúdo with your friends, with your family, because this kind of work that I do, esse tipo de trabalho que eu faço aqui gratuitamente, tem um sentido geral de promoção do conhecimento. E claro, divulgar o meu trabalho, mas também promoção do conhecimento. Então, o que você pode fazer como pagamento é curtir, compartilhar, se inscreva aqui no channel. É muito importante, ok? This is very, very important. Vamos lá. Questions number 4 and 5, questões 4 e 5, about ENEM 2022, sobre o ENEM 2022. Questão 4. Como eu disse na primeira parte, primeiro eu faço uma leitura, ok? Vou até aumentar aqui o zoom para ficar mais fácil, né? Primeiro fazemos uma leitura geral e aí vamos identificando os principais pontos gramaticais, aqueles que eu mostrei lá na parte um também. Então, por isso que eu recomendo assistir na sequência. Vamos lá. Supondo que você esteja na prova, tem um lápis ou uma caneta, né? Então faremos a leitura. A teen's view of social media. Ah, teacher, mas eu não tenho a sua pronúncia, não conheço as palavras. Eu provavelmente falaria a teen's view of social media. Não tem problema. O importante é você ler e criar uma imagem mental daquilo que pode ser o conteúdo. Do you understand? That's a very important thing. Vamos lá. A teen's view of social media. Instagram is made up of all photos and videos. There is the home page that showcases the posts from people you follow, an Explore tab which offers posts from accounts all over the world, and your own page, with a notification tab to show who likes and comments on your posts. It has some downsides though. It is known to make many people feel insecure or down about themselves because the platform showcases the highlights of everyone's lives, while rarely showing the negatives. This can make one feel like their life is not going as well as others, contributing to the growing rates of anxiety or depression in many teens today. There is an underlying desire for acceptance through the number of likes or followers one has. Disponível em cyberbullying. Aí temos aqui pergunta, né? O termo downsides introduz a ideia de que o Instagram é responsável por. Bom, perceba que, logo de início, eu consigo identificar palavras que me ajudam a pegar a ideia do texto. Social, mídia, mídia social, view, ver, visão. Vamos supor que você não sabe o que é teen, você não sabe que teen significa jovem, por exemplo, né? Vamos ao texto. Instagram is, opa, tem o verbo to be no presente. Então, o que eu disse na parte um? Verbo to be no presente. Então, algo que está acontecendo, algo que acontece, parte da rotina. Então, Instagram é, de fato, é. Então, ok, já sei que trata de algo que é. Não que era, não que será, mas algo que é. Temos aqui Instagram é made. Vamos supor que você não sabe o que é made. Que made é o passado de make,
que é o verbo fazer no sentido de criar, inventar ou transformar. Mas temos aqui Instagram é fotos e vídeos. Ok, tem alguma relação, né? There is the homepage. Opa, eu sei mais ou menos o que é homepage. É um termo comum. Homepage, a página de entrada. Show. Quem vai ao show? Show mostra, mostrar. O que é post? O que mostra? Posts. People, eu sei o que é people? Sim. Eu conheço a preposição from, que indica origem, sim. Então, posts que têm origem nas pessoas. Posts das pessoas. You follow. Vamos supor que você não sabe que follow é o verbo seguir. Hum? Mas a gente ignora esse ponto. Vamos lá. Então temos aqui, ó, homepage, que mostra posts de pessoas, você, alguma coisa. Explorar, oferecer posts, accounts, contas, mais uma vez a preposição from. O que eu falei na parte um? Se eu sei dentre os principais temas gramaticais, se eu conheço preposições, eu consigo sim criar uma ideia lógica de qual é a mensagem do texto. All over the world, eu passei que world é mundo, provavelmente a maioria de nós já viu a palavra world. Page, opa, eu tenho aqui your, tenho page, então olha, explorar, oferecer, posts, ter contas, mundo, sua, seu, página, notificação, mostrar, likes, gostar, comentários, seus posts. Já consigo criar uma ideia? Instagram, fotos e vídeos, homepage mostra posts de pessoas, explora, oferece posts de contas no mundo, página, notificação, mostra o que gosta e comenta nos seus posts. Já consigo criar uma ideia, né? It has, opa, has, o verbo ter na forma simples do presente. Então, it has, isso tem, isso que é o Instagram. Então, pronome it. Pronome é gramática? Sim. It, pronome que substitui ele ou ela não humano. No caso aqui, substitui a palavra Instagram. Então, falo do que tem. Tem o quê? Downsides. Vamos supor que eu não sei o que é downsides, mas eu sei que é down, que é para baixo, algo que vai para baixo. A palavra baixo é geralmente associada com coisas negativas, tanto que a palavra downside é como se fosse aspectos negativos ou efeitos colaterais ruins, né? Eu tenho aqui é, eu sei que provavelmente você deve conhecer know, talvez não conheça não, mas conhece know, quer saber, conhecer. People, pessoas. Insecure, opa, insecure. Eu pronuncio assim? Não, eu falo insecure, insecure. Mas você, durante a prova, vamos supor que é um aluno mais básico, falará insecure. Você associa com insegurança, opa, pessoas. Insegurança, para baixo. Ó, plataforma, mostra, ok? Everyone Lives, será que eu associo que lives tem alguma coisa a ver com vida, ao vivo, né? Ó, show, negatives, eu tenho aqui a palavra rarely, mas eu consigo olhar e identificar rare. Talvez você diga rarely. Oh meu Deus, o que que parece em português? Raro, raramente. Então, opa, raro mostrar negativos. Opa, entendi. Diz que é uma plataforma que raramente mostra coisas negativas e por isso cria uma ideia de insegurança nas pessoas, né? This can make one feel like their life is not going as well. Temos aqui life, vida, não, vida não ir, bem, outros, contribuir, hum, anxiety. Opa, como é que eu falo isso? Anxiety, anxiety. Eu identifico como ansiedade ou depression. Today, hoje. Opa, vamos supor que eu não sei que teens é jovens, mas o que que eu identifico? Ó, outros contribuem, ansiedade, depressão hoje. Ó, acceptance, aceitar, 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 aceitação, número de likes ou seguidores que alguém tem.
Has no presente, alguém tem. It has, one has, alguém tem. Então, essa lógica, eu já identifiquei a mensagem aqui, é uma crítica ao modelo de reprodução de postagens do Instagram. Então, vamos lá, o termo downside introduz a ideia de que o Instagram é responsável por oferecer recursos de fotografia? Não. Divulgar problemas dos usuários? Não, é justamente o contrário. Enfatiza, né, a ideia de uma vida ilusória. Estimular a aceitação dos seguidores? Não exatamente, né? Provocar ansiedade nos adolescentes? Sim, o texto fala disso. Aproximar pessoas ao redor do mundo? Não necessariamente. Lembrando, né? Aqui não importa quando você responde uma prova, essa dica é importante. Ao responder uma prova, o que você pensa do assunto? O que você julga ser mais ou menos correto do assunto somente importa para você. Ao responder à prova, se limite no que o texto diz. Então vamos lá. O Instagram oferece recursos de fotografia? Sim, existem efeitos. Mas o texto fala disso? Não. Então não é essa a resposta. Divulgar problemas dos usuários. Existem posts que divulgam problemas e desafios? Claro que existem. Mas o texto fala disso? Não. Estimular a aceitação dos seguidores. Estimula porque sugere novos seguidores, blá, blá. Talvez você pode interpretar que sim. Mas o texto fala disso? Também não. Provoca ansiedade nos adolescentes? Se você concorda ou não, é uma opinião sua. Mas o texto traz essa ideia? Sim. Então a pergunta é: o termo nesse texto está vinculado ao quê? Provocar ansiedade nos teens, nos adolescentes. Aproximar pessoas ao redor do mundo? Faz isso por ser uma rede social que conecta pessoas do mundo? Sim, é claro que faz. Mas o texto defende essa ideia? Não exatamente. Não é o objetivo do texto. Então, cuidado, né? Porque muitas pessoas, principalmente mais jovens, né, por menos experiência de vida, ao responder uma questão, caem nessa armadilha de interpretar, pô, o Instagram faz isso, né? O Instagram faz isso, faz aquilo. Então, essa resposta é certa. Não, isso não é o ponto aqui. O texto defende uma resposta. Então, siga o que a questão te propõe. Responda o que é perguntado dentro do que a questão propõe, ok? Questão 5 para fechar 2022. Parece que temos um poema, né? Vamos lá. É um poema, muito bem, um poema. Vamos ver. Um coffee, just a second. I love coffee. Vamos lá. I tend the mobile now, like an injured bird. With text, text, text are significant words. Reread your first, your second, your third. Look for your small XX, feeling absurd. The codes we send arrive with a broken cord. I try to picture your hands. Their image is blurred. Nothing with my thumbs pressed will ever be heard. Vamos entender aqui. O eu ilírico evidencia um sentimento de. Vamos lá. Nesse poema, o eu ilírico evidencia um sentimento de. Vamos primeiro entender aqui o poema, né? Eu, mobile, agora. Então, eu, telefone agora, like é gostar, mas a palavra like também significa que nem, tal qual. Isso aqui é muito importante. Muitas vezes em inglês, a palavra like é usada nesse sentido de que nem ou tal qual. Então, por favor, anotem no caderno, ok? Like significa que nem ou tal qual, ok? Legal. Então, no caso aqui, like an injured bird, que nem um pássaro machucado, like an injured bird. Injured bird, um pássaro machucado, ok? Very good. With text, text, text. Text, que é texto, também é o verbo enviar mensagem de texto. Então, nós enviamos mensagens de texto. Are significant words. Possessivo, nosso ou nossas, ok? Então, nós temos ali are significant words. Nossas palavras significantes, com significado. Read é ler, então eu releio sua primeira, sua segunda, sua terceira,
mensagem ou palavra, né? Look for your small XX. Eu procuro. Look for, verbo frasal. Na parte um dessa série, eu deixei claro que dentre as questões fundamentais, gramaticais e de vocabulário, né, que temos que saber, para qualquer prova, digamos assim, de nível geral, é importantíssimo sabermos pelo menos alguns phrasal verbs muito populares. Dentre eles, o look for, que é o verbo frasal procurar. Então, procuro pelo seu pequeno XX. Para quem não sabe, XX em inglês é uma forma digital e moderna de dizer beijo, beijo. Antigamente era XOXO, né? Era XO, XO, porque parecia um beijo, né? Digamos assim, né? Sei lá, como se fosse um beijo, né? Acho que o olho, né? É o X, o olho fechado, o X, né? Porque era mais ou menos assim, né? Então, um olhinho fechado e o O, um beijinho, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí, hoje em dia, XX. Feeling absurd. Me sentindo absurdo. The codes we send. Os códigos que nós enviamos. Arrive. Chegam with a broken chord. Chegam com um acorde quebrado ou com uma nota quebrada. I try to picture your hands. Eu tento visualizar as suas mãos. Their image is blurred. A imagem delas, das mãos, está blurred, desfocada, borrada. Nothing my thumbs press. Thumbs significa dedão da mão. Nothing my thumbs press will ever be heard. Será will indicativo de futuro, né? Be heard, ser ouvido. Will ever be heard. Será ouvido, ou seja, a ideia de que a conversa via texto reduz muito a qualidade da conexão. Né? Você não tem ali a imagem, você não tem o áudio, né? É, digamos, fica blurred, fica borrado, fica desfocado no sentido de qualidade de comunicação. Então, aqui a pergunta é: o eu lírico evidencia um sentimento? Aqui um detalhe até da língua portuguesa, né? Quando falamos de eu lírico, é uma característica de literatura, de poema. Então, o eu lírico basicamente é o quê? Uma voz, ou seja, o eu, que expressa uma subjetividade, uma coisa subjetiva da pessoa, né? Então, digamos que é uma pode representar uma maneira pela qual o mundo de fora, o mundo exterior se converte em vivência interior. Então, basicamente, é a maneira pela qual o mundo exterior, né, se converte na minha percepção pessoal. Por isso, eu lírico. Lírico no sentido de algo subjetivo, ok? Então, o eu lírico evidencia um sentimento de contentamento com a interação virtual? Não. Né? A gente percebe que é justamente o contrário. Existe uma tristeza, digamos assim, com a falta de completude dessa interação. B. Zelo com o envio de mensagens? Não necessariamente. O poema não trata de cuidado, né, com esse envio. C. Preocupação com a composição de textos? Também o texto não trata, o poema, né, não trata disso. D. Mágoa com o comportamento de alguém? Opa, opa, opa. Será? Não, não é. Por quê? Porque, por mais que haja uma mágoa, o poema não se refere a uma mágoa direcionada. O objeto da mágoa não é o comportamento de alguém. Insatisfação com uma forma de comunicação? Essa sim. Porque existe uma mágoa, uma insatisfação com os limites que deixam essa comunicação blurred, borradas. Então, a resposta certa, letra E. Ok? Com isso, we finish 2022 English part. Vamos aqui começar 2023. Vamos fazer a primeira questão. 2023 e aí encerramos. Se gostou até aqui, thumbs up, thumbs, vimos agora há pouco, thumb, dedão. Thumbs up, dedão para cima, gostar, curtir. And share, compartilhe, ok? Share with your friends and family because it's very, very important, okay? So, let's go.
2023, question number one. Questão número 1, 2023. Temos aqui uma imagem. We've got an image. Quando houver imagem, atenção. Sempre olhem com cuidado o que está escrito, né? Que provavelmente, se houver imagem em texto, é algo relacionado, né? Então, olha só. Food for thought. Comida para pensamento. Thought significa pensamento ou passado do verbo think, que é pensar. Temos uma imagem de um desperdício de alimentos, parece que é isso, né? Parece que ao fundo há um espaço que aparentemente lembra um espaço de descarte, então alimentos quebrados, né, frutas, enfim. Então, food for thought, pensamento, comida para o pensamento. Vamos ver aqui. The average American tosses 300 pounds of food each year, making food the number one contributor to America's landfills. Eat your leftovers and keep your perishables in the fridge. The earth is counting on it. Olha que interessante. Vamos supor que você não conheça a maioria das palavras aqui, que você é um aluno básico, né? O que eu posso conseguir daqui? Vamos lá. Olhei a imagem, entendi que a imagem fala de food, parece descarte, pela lógica. Opa, tem uma ideia de descarte. Dificilmente alguém vai defender o descarte, o desperdício de alimentos, porque é sabido, né, que em muitos lugares do mundo há pessoas é, famine, né, em estado de fome. Então, por mais que você não conheça a maioria das palavras, vamos supor que você é um aluno básico. Como é que você responde isso aqui? Vamos lá. Fruto, comida. Então, eu farei a leitura agora, com licença, simulando que eu sei pouco de inglês, né? The average American tosses 300 pounds of food each year. Poxa, né? Tem gente que é assim, nada contra, a pessoa ainda não teve chance de estudar, mas vamos responder. Então eu consigo entender que americano, 300, vamos supor que você não sabe o que pounds é libras, uma unidade de medida, mas 300, alguma coisa de comida, year. Provavelmente, né? Espera-se que qualquer aluno do ensino médio saiba a palavra year, que significa ano, né? Então, food, comida, número um, con contributor. Vamos supor que você fale contributor, contributor. Lembra contribuir. O que? Américas, alguma coisa. Vamos supor que você não sabe o que é eat, nem your, nem leftovers, que é restos, restantes. Keep, manter, continuar, guardar. Your perishables, que são os perecíveis. In the fridge. Fridge, lembra freezer? Talvez você consiga fridge, freezer. The earth is counting on it. A terra está contando com isso. Texto curto, dizendo que o americano médio desperdiça 300 libras de comida cada ano, tornando comida o número um, o que contribui, em primeiro lugar, né, para, digamos, uh, o que preenche, né, o que ocupa, nesse sentido de poluição, né, no, as terras ou os espaços americanos. Coma os seus restantes e guarde os perecíveis na geladeira. A terra conta com isso. Bom, pela lógica, vamos ver aqui. Esse cartaz de campanha sugere que os lixões precisam de ampliação. Não fala nada sobre espaço de lixão. No caso aqui, landfills. B. O desperdício degrada o ambiente. Não fala dessa relação de desperdício e quais efeitos no ambiente. Os mercados doam alimentos perecíveis. Não fala a palavra market, supermarket, mini market, nada disso. A desnutrição compromete o raciocínio. Não fala necessariamente, né? Não fala necessariamente disso também. As residências carecem de refrigeradores? Também não fala disso. Então perceba, como nenhuma das opções corresponde 100% à ideia, texto e à imagem,
a gente procura alguma que está mais próxima do sentido geral. Então, vamos lá. Os lixões precisam de ampliação? Não. O desperdício degrada o ambiente? Não, porque é algo muito específico. Então, aqui, ó, específico, específico. Os mercados doam? Também não. A desnutrição compromete o raciocínio? Não falou de desnutrição aqui, né? As residências carecem de refrigeradores? Muito menos, muito específico. Então, desses pontos que nós levantamos, faz sentido dizer que precisa ampliar o lixão? Não faz sentido, porque é uma crítica contra a ocupação excessiva. Então, vamos ficar na ideia de que o desperdício degrada o ambiente. A opção B não é 100% correta, porque o texto não fala de degradação, mas é a opção que menos vai contra a ideia da imagem do texto. Então percebam que nós temos aqui uma questão difícil, né? Porque além de termos um texto e uma imagem curtos, com um vocabulário que não é tão simples, nós temos opções, questões muito mal feitas, né? Para dizer o mínimo. Então essa questão aqui provavelmente muitos errariam, porque quem construiu a questão construiu de uma maneira horrível, né? Não faz sentido nenhum colocar as opções da maneira que estão. Espero que eu tenha ajudado nessa explicação. O sentido aqui é mostrar para vocês que muitas vezes, por mais que eu não tenha, né, o vocabulário completo, eu tenho que usar o raciocínio, a lógica, verificar aqui, dentro das opções que eu tenho, qual que menos vai contra o objetivo provável de uma imagem, de uma questão, de um texto. Ok? Difícil, né? Bom, espero que tenha ajudado e thank you very much. See you on the next class. Bye bye.